Se fez um crime, precisa pagar severamente. Mas depois que ele entra na cela, ele também precisa ter um tratamento digno para que a pena realmente cumpra a sua função. Isso desafia todos os operadores, né? Peço a Deus que realmente nós possamos ser iluminados nesse caminho. Doutora, se discute muito em relação à criança, que a senhora toca um tema importante. Se discute muito sobre a maioridade. Olha, tem que ser 18, 16, outros propõem 14 anos. Mas o assunto não deveria vir antes um outro pensamento da sociedade e desse congresso que a gente tem, que seria a preocupação com a formação dessa criança, porque pouco importa o crime, para a pessoa que leva um tiro, para a pessoa que tem a vida ceifada, a família dela perde um ente querido, pouco importa se a bala foi disparada por uma pessoa de 60 anos ou de 10 anos. Não deve investir mais nessa criança para evitar que ela trilhe esse caminho de difícil recuperação, né? A senhora acabou de abordar, é uma meta, mas o criminoso muito dificilmente é recuperado, tem um investimento muito mais difícil, né? Seria melhor trabalhar com essa criança? Eu acho que a preocupação de todo o país, de toda a sociedade, deve ser com seus pequeninos. Isso engloba não só as famílias, que precisam tratar com amor os seus filhos, os exemplos que os pais estão dando dentro de casa, o caráter que está sendo formado, os professores, que precisam realmente ser reconhecidos, são colaboradores na educação. E nós precisamos, enquanto sociedade, estarmos bastante alertas aos filhos dessa sociedade. Não nos preocuparmos só com os nossos filhos, porque as crianças são nossas. Acho que está no momento que nós, antes de pensarmos em idade para os adolescentes, nós precisamos pensar no que nós podemos dar para as nossas crianças. Acho que cada um pode dar o seu pouco, e com um pouco de muito nós podemos fazer algo grandioso por elas. É inadmissível ver crianças no farol, é inadmissível ver crianças sem estudo e crianças sem sonhos. Nós, enquanto adultos, precisamos ensinar as nossas crianças a brincar e a sonhar. Doutora, dos 3 poderes da República, talvez o que passou por uma reforma mais drástica foi o próprio Poder Judiciário. A reforma 45 introduziu várias inovações, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça. Queria que a senhora avaliasse se essas reformas foram positivas, em especial o Conselho Nacional de Justiça, e quais são os caminhos para essa chama que, notadamente, não apenas eu como todo telespectador, observa na senhora essa vocação, essa chama por tentar realizar a justiça da melhor maneira possível presente na senhora. Queria que a senhora avaliasse um pouquinho CNJ e as perspectivas para esse poder que cada vez mais vai ser mais importante para a sociedade. Todos os poderes, Luciano, já como idealizados, são muito importantes e na sua função precípua grandiosos. O Conselho Nacional de Justiça, quero vê-lo, como toda transformação, deve trazer algo positivo. Mas fica uma reflexão. Se ele existe no Poder Judiciário, para dar um tratamento igual a todos, como está na Constituição, ele deveria também existir nos outros poderes, com todos os respeitos aos notáveis membros dos outros poderes. É importante termos controle, mas é importante que isso então se estenda, numa democracia como a nossa, aos demais poderes. E no caso do Poder Judiciário, não custa lembrar, tem uma corregedoria, por exemplo, no estado de São Paulo, extremamente rígida e severa, e, ao mesmo tempo, uma corregedoria que investe muito na formação do juiz, se preocupa muito com a capacitação, em tentar melhorar a cúpula toda do Poder Judiciário, o presidente do tribunal, todo mundo preocupado em investir muito no juiz, né? O que a gente não observa tão nitidamente nos outros poderes, não é isso, doutora? Concordo. Perfeito. Doutora, afinal de contas, na opinião da senhora, o que é preciso para se fazer um bom juiz? Para se tornar um bom juiz, um telespectador nosso que esteja assistindo, e como é que eu sei que se eu vou ser um bom juiz? Qual é essa característica que mantém uma homogeneidade num ambiente absolutamente heterogêneo, né?
Sinto, Luciano, que o exercício de qualquer profissão, ela começa no coração. Primeiro, amar muito o que a gente faz. Ter muita humildade para se debruçar sobre os conflitos e principalmente para estudar. E ter um coração justo, uma vontade de atingir a justiça e principalmente minimizar as lágrimas daqueles que estão esperando uma resposta nossa. Tá certo. Doutora, a senhora fez um discurso em Atibaia muito recentemente que emocionou todos os presentes, né? Dava uma mensagem de esperança, não só em relação ao Poder Judiciário, mas de uma maneira mais ampla. Eu gostaria que a senhora resgatasse um pouquinho do que a senhora passou e tentasse brevemente passar essas palavras para os nossos telespectadores. No momento, no cenário atual brasileiro, nós vemos muitas transformações que nos entristecem às vezes. E nós precisamos aprender a transformar os nossos sonhos em realidade. Nós acreditamos num Brasil justo, num Brasil onde os valores esculpidos no artigo 3º da Constituição Nacional sejam não apenas uma meta, mas um porto seguro. Acreditamos num mundo com a colaboração de todos nós, em que as nossas crianças um dia necessitem recorrer ao dicionário quando ouvirem a desusada palavra conflito. Precisamos ter a coragem, em qualquer atividade, de externar o nosso amor por esse querido Brasil, que não é por outra razão que tem uma forma de coração. Precisamos vibrar com ele, precisamos vibrar, como diz o verso, de amor e de esperança a terra desce. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela paciência, pela colaboração da senhora, por essas sábias palavras que nos motivam, né, enquanto cidadãos, a ter essa esperança nesse poder grandioso que é o Poder Judiciário. Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.